Outro dia, por exemplo, professor Valdir, para trazer mais um elemento assim, eu estou então compartilhando as coisas que eu olho na minha profissão, no meu cotidiano, né? Eu tenho esse cliente, ele foi um dos nossos primeiríssimos clientes. Então a empresa agora está completando 30. Eu vou completar 38 anos de profissão e a empresa vai completar 35 anos de existência. Então esse cliente é cliente meu há mais de 30 anos, bem mais do que 30 anos. O nome dele é Cláudio, posso até dizer o primeiro nome dele para não. Lá atrás, quando ele abriu a empresa dele, ele era uma pessoa muito bem estruturada do ponto de vista financeiro. Então, ele tinha dinheiro, ele tinha um carro muito bacana, morava numa casa muito legal. E ele abriu uma empresa de confecção de roupas de bebê, 35 anos atrás. Quando ele abriu a empresa 35 anos atrás, professor, eu conversei com ele e uma das conversas que eu tenho com todo mundo na abertura de empresa é: Cláudio, como é que vai ser seu Prolabore? Aí ele disse, me explica melhor essa coisa de Prolabore. Eu disse, olha, o Prolabore, então, ele deveria ser a remuneração pelo trabalho que você vai existir na empresa, que você vai exercer na empresa, né? É como se fosse o seu salário, né? Então, você deveria destinar um valor para remunerar pelo teu trabalho. A comparação que você poderia fazer é quanto custaria no mercado contratar uma pessoa para sentar na cadeira do Cláudio e fazer o que ele faz, com a capacidade, com a habilidade que ele faz. E esse deveria ser seu Prolabore. A empresa deveria ser capaz de te pagar esse Prolabore, como ela deveria ser capaz de pagar o salário de alguém para sentar no teu lugar. Tá bem, mas se eu indicar um Prolabore, que impostos eu vou pagar? Não, você vai pagar a Previdência Social, o Imposto de Renda na fonte, depois imposto de renda na sua declaração sobre o Prolabore. Aí o indivíduo vai lá, faz a conta, né, professor Valdir? Dá 40 e tantos por cento de imposto. Aí ele diz assim, não, eu não quero Prolabore não, faz o seguinte, põe um salário mínimo aí de Prolabore. Né, coloca um valor pequeno de um salário mínimo. E há 30 anos atrás, quando ele abriu a empresa, eu alertei o Cláudio e disse para ele o seguinte, mas Cláudio, e quando você se aposentar, como é que vai ser? Você vai receber a aposentadoria de um salário mínimo? Né? Como é que você vai viver com um salário mínimo quando você estiver aposentado? E aí, me lembro que ele ainda me deu uma bronca, né? Ele disse, mas Sevilha, imagina, eu estou construindo um patrimônio, a minha empresa vai ser uma empresa rentável, as coisas vão bem, quando eu me aposentar eu terei um patrimônio, eu não vou precisar da aposentadoria do INSS. Esquece disso, Sevilha, não precisa se preocupar com isso. E assim foi feito, ele pagou a vida inteira sobre um salário mínimo. Né? Eu só quero lembrar vocês, o ramo dele era de confecção, vocês viram o que aconteceu com a indústria de confecção brasileira. Né? A indústria de confecção brasileira desmanchou-se, né? A globalização, produtos internacionais chegando aqui. Né? Ele se aposentou ano passado, professor, com um salário mínimo. No dia que ele se aposentou, ele me telefonou. Ele disse, Sevilha, eu devia ter te ouvido, porque hoje a minha situação financeira é péssima, a pandemia piorou o que já não estava bom, eu tenho dívidas, muitas dívidas, e a minha aposentadoria não paga o meu plano de saúde. E eu não te ouvi lá atrás quando você me alertou sobre pensar na minha aposentadoria. Né? E eu estou aqui contando essa história para vocês, para elencar um caso, por exemplo, se preocupar com a aposentadoria dos teus clientes é uma coisa importante e que vai ajudá-lo a perceber valor. Né? Mas eu estou aqui, professor, até me cobrando, estou me penitenciando em público junto com vocês aqui, porque atualmente eu estou me requestionando e dizendo, puxa, eu não devia ter desistido tão fácil, eu devia ter acompanhado esse cliente de, puxa, como é que vai ficar a sua aposentadoria? Olha o mercado como está mudando, olha o que está acontecendo, olha as dificuldades, será que não era o caso da gente voltar a pensar em aposentadoria? Eu falei com ele uma vez, 30 anos atrás, e nunca mais falei de aposentadoria com esse cliente. Né? Então, esse acompanhamento que vai além do óbvio, porque do ponto de vista legal, ele tinha o Prolabore dele, nós pagávamos ali o INSS que cabia, não tinha nem retenção na fonte. Do ponto de vista legal, ele estava correto. Do ponto de vista da técnica, ele estava correto. Mas ainda assim, a técnica não foi suficiente para cuidar desse meu cliente. E para ele perceber valor nisso. Né? Então, esses são os exemplos, meus amigos e minhas amigas, que nos fazem pensar como é que eu posso mostrar para o cliente e aproveitar mais oportunidades de levar valor para ele. E aí, então, naquela pergunta que o Marcelo fez, né, como é que eu faço essa condução de transformar valor em preço? É através da ação contínua de levar para o cliente oportunidades dele se sentir mais cuidado, dele se sentir objeto de cuidado do contador, objeto de atenção do contador, e não simplesmente um número, um cliente a mais que eu tenho que cumprir uma obrigação
e que, atendendo a essa obrigação, acabou, eu não tenho mais preocupação nenhuma.